Começando mais uma edição do nosso painel regional, né? Você acompanha, confere com a gente sempre de segunda a sexta-feira a sequência do nosso JB, não é? Companheiro JB, o painel regional, entrevistas, discussões, debates importantes sobre os temas ligados aqui à região e ao país também. E a gente sempre lembra você que às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro do dia no painel regional Debates, personalidades da região e do Brasil, debatendo junto com você nas nossas bancadas, né? Nossos problemas, as nossas dificuldades e apontando aí na medida do possível os caminhos para a gente resolver ou minimizar todos os problemas do nosso dia a dia. E claro, debatendo e discutindo também os temas nacionais. Nessa edição a gente com prazer está recebendo aqui à minha esquerda o Marcos Pasco Antônio, ele que é professor universitário e preside o Instituto Mar Azul. Boa noite, Marcos, prazer ter você aqui, tudo bem? Boa noite. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês no seu programa. Obrigado pela TV Santa Cecília, abrindo esse espaço para nós e o painel regional. A gente está podendo conversar um pouquinho e divulgar um pouco o nosso Instituto Mar Azul. Muito bem, obrigado, Marcos, por estar conosco e também aqui acompanhando o Marcos para participar com a gente também, o Ailton Santos. O Ailton que também é professor na área de Educação Física e é o diretor de comunicação também do Instituto Mar Azul. Boa noite, tudo bem? É um prazer também tê-lo aqui. Boa noite, Buturão, obrigado. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do nosso Instituto e agradecer pelo espaço aberto para essa discussão do meio ambiente, que é muito importante, né? Bom, o programa está gravado nessa edição, não dá para você participar como está acostumado via telefone, né? Mas com certeza você vai acompanhar aí uma série de informações, um debate interessante, como já ressaltou aqui o Ailton, né, envolvendo o meio ambiente. Mar Azul, não é Mar Azul, não, né? Mar Azul mesmo, é um instituto criado aqui por eles, né? Que o Marcos é o presidente e a gente, claro, evidentemente que vamos abrir a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui com o Marcos e com o Ailton, para inicialmente que eles expliquem, não é? Da onde surgiu a ideia, como é que surgiu a ideia de formar, de criar esse instituto. Marcos, explica para a gente aí. O instituto surgiu em julho de 2012, inclusive era dia do meu aniversário. Eu fui pegar onda no posto 2 e eu acabei me infectando um pouco com a água do mar, né? E isso me trouxe uma certa inquietude. Você passou mal mesmo? Passei mal. Internado, essas coisas? Não cheguei a me internar, né? Mas fiquei com muita médico, cólica, coisas, fui atrás de médico, tive toda uma complicação. E aí, conversando com uma aluna minha, ela me disse da possibilidade da gente criar uma manifestação, porque já havia uma certa condição de reclamar um pouco das condições do mar, da sujeira do mar. Fizemos o manifesto no dia 25 de agosto. Nunca havia acontecido algo parecido? Não, desse tipo não. Eu sabia um pouco dessa poluição que o mar possuía, mas propriamente comigo não tinha acontecido, né? E aí nós fizemos uma manifestação no dia 25 de agosto, fizemos uma grande caminhada. E as pessoas que estavam indignadas com toda essa situação... Só relembrando, 25 de agosto de 2012. 2012, mesmo ano. Na sequência do problema que você teve. Isso. Legal. E aí fizemos no dia 25 uma grande caminhada. E essa caminhada, dentro de um processo de inquietude das pessoas, acabou vindo à baila a ideia de se formar um instituto para proteger, ou pelo menos tentar conscientizar as pessoas em relação a essa sujeira aí do meio ambiente, né? A partir daí a gente criou o Instituto Mar Azul. Muito bem. E o Ailton também é frequentador da Praia de Santos. Como é que você... Porque o Marcos é surfista, né? Eu pego onda, eu remo de stand-up, gosto de correr também, né? Então eu estou dentro desse processo aí de estar ligado às questões litorâneas aqui de Santos. É um usuário aí das praias, usuário das praias. Todos os sentidos. Todos os sentidos. E o Ailton, como é que entrou nessa do Instituto? Então, eu sou usuário também da praia, também, né? E muito preocupado realmente com o meio ambiente, né? E tive o prazer de conhecer o Macão aí, numa dessas audiências aí que a gente participou, no Conselho Municipal do Meio Ambiente. E aí ele me falou desse problema dele, né? E eu falei para ele, vamos realmente criar um instituto, né? Criar alguma organização para a gente discutir, né? Debater e até mesmo cobrar políticas públicas voltadas, né? Para a questão do meio ambiente, né? Então, essa é a minha participação, né? E a gente acabou fundando esse instituto
junto com um grupo maior que, como o Marcos tinha falado antes, né, envolve vários segmentos, né? Nós temos advogados dentro do grupo, nós temos ambientalistas, nós temos biólogos, veterinários, né? Quem gosta de praia, quem gosta de mar, se envolve. Se envolve, tem que se envolver, né? Perfeito. Agora, quando vocês fizeram a passeata, já houve aí uma presença maciça de pessoas? Como é que foi então, isso? Foi uma coisa muito interessante, Boturão, porque no dia estava tendo um evento paralelo na praia, e as pessoas do evento vieram junto com a gente. Chamou a atenção, nós estávamos na concha acústica ali, vestidos de azul, e de repente, o que essas pessoas estão fazendo e tal? Aí foi uma situação assim, meio que de necessidade, um megafone na mão, uma faixinha, as pessoas foram chegando, a gente fez uma grande caminhada, cara, do Canal 3 até o emissário. Né? E uma coisa muito interessante é que nós percebemos, as pessoas que estavam caminhando no sentido contrário começaram a virar e caminhar com a gente também. Então a gente foi se apropriando, né, de quem estava andando na praia. Isso foi um lance muito legal. Chegamos no emissário, fizemos um grande abraço lá fraternal em nome do mar. E aí toda essa energia das pessoas dando apoio ao movimento é que acabou trazendo para nós essa necessidade de fazer o Instituto. Uma coisa que é muito interessante ressaltar, né? O Instituto ele tem como estrutura básica de essa permanência, foto aí, né? Já é de pulsar. Dessa passeata? Não tem relação com essa passeata? Essa foto é a foto do manifesto. Ah, do manifesto. Já é do manifesto, né? Que era o Manifesto Onda Azul, né? Que ainda não era o Instituto Mar Azul. Então, ainda é anterior ao... Esse é do dia 25 de agosto de 2012. Ó. Estamos todos legal. De azul, organizados ali. Isso que você estava comentando, que você estava explicando há pouco. Isso, que eu estava explicando para vocês enquanto caminhada, legal. Né? Conseguimos, mobilizar uma grande quantidade de pessoas. Estou eu e meu amigo Ailton aí, no início dessa toada aí. Ó. Saímos andando pela areia mesmo, que é o nosso métier, né? Conversando com as pessoas, assim, olha lá, megafone na mão, entendeu? Então, assim, foi uma atitude muito interessante. Mas foi nós na raça mesmo. Uma coisa que era muito barata, nós não tínhamos a dimensão, cara, que isso pudesse ganhar uma outra estrutura, né? Porque para nós era só um manifesto, né? Mas aí, como o Ailton falou, os vários agrupamentos sociais que foram chegando, ambientalistas, biólogos, médicos veterinários, advogados, professores, estudantes, isso foi ganhando uma massa maior de pessoas e aí a gente resolveu fundar um instituto. A ideia de proteger, né, e de cuidar melhor da vulnerabilidade da praia, de proteção de vida marinha e de educação ambiental. E para o Instituto poder ter uma certa sobrevivência, né, nós criamos uma relação de produção de alguns projetos. Então hoje o Instituto ele tem 3 projetos básicos, que é da ecoprancha, do microlixo e das bituqueiras, né? Que a gente pretende aí desenvolver pela Orla de Santos. Então, vamos falar sobre isso com calma, né? Ecoprancha, microlixo e bituqueiras. Isso. São 3 projetos que o Instituto tem e nós vamos ao longo do programa devagarinho decifrando esses projetos. Essa foto aí é referente Essa foto é referente à construção da prancha ecológica. Prancha ecológica. Isso daí foi feito na primeira prancha ecológica com garrafa PET, feita na Baixada Santista, nós que fizemos. Porque a prancha de surf pode poluir o mar também? Pode, não tem problema. Aí o que aconteceu? Eu fui participar de uma oficina do Jairo, um rapaz de Santa Catarina, que veio dar essa oficina aqui em Santos, foi convidado por uma loja de surf aqui da cidade, e eu trouxe para o Instituto, eu e mais um membro do Instituto, o know-how de tentar fazer a prancha ecológica, que não é uma coisa tranquila, mas uma coisa muito interessante. Você chega a utilizar cerca de 70 garrafas PETs ali, usa cano de PVC, cano de construção, você pega, a quilha dela é uma quilha de bater carne, isso daí é tábua de bater carne, então também você já fica um pouquinho sem comer carne. Você tira a tábua de bater carne, né, de casa. E ali está a prancha ecológica? É a prancha ecológica, lá. Tem o EVA e a prancha está aí, ó. E anda, viu, Boturão? Já pegamos mar aí forte, ó, o pessoal andando estão em cima da prancha ecológica? É uma prancha de stand-up. Stand-up. Não é você que está fazendo stand-up? Aí não. Na anterior era você, não? O anterior era eu, ali era um membro do Instituto. Na prancha ecológica? Na prancha ecológica. Legal. Ela já fez várias caminhadas aqui em Santos, inclusive com vento contrário, ela aguentou bem, ela resistiu bem. Entendeu? E é um projeto interessante esse aí, Boturão, porque, por exemplo, você levando isso para as escolas, você traz o processo de coletividade, você traz o processo de limpeza do meio ambiente. E uma coisa que me falaram quando a gente foi fazer a prancha, mas você, de repente, na periferia, você consegue recolher prancha. E como é que você faz no Embará e no Boqueirão? Aí eu disse, mas tem gente que compra pizza, não compra? E a pizza vem o quê?
garrafa PET. Então, a ideia de recolher num lugar mais central também é viável. E a gente acabou fazendo a construção desse projeto aí da Ecoprancha. Inclusive trazendo a própria sociedade para participar desse processo, né? Porque quando a gente confecciona essa prancha, a gente traz, né, a sociedade junto, por exemplo, os restaurantes, né, as crianças também que se envolvem com isso, né, acaba conseguindo, né, nas escolas, levando, né, então isso é um processo, né, que envolve, né, muita gente. E o custo dela é bem barato, né? O custo dela é bem Ecoprancha. barato. O mais caro dela é a cola. Uma prancha dessa hoje, que a pessoa vai confeccionar, ela vai gastar no máximo 150, 200 reais para fazer, né? Hoje tu não consegue comprar uma prancha de stand-up e usar com esse book deu stand-up nesse valor. Então, até por isso, para você ofertar às crianças que não têm condições econômicas de estar com uma prancha de stand-up, você construir isso nas escolas públicas seria um caminho muito interessante. Legal, a gente tem que fazer o primeiro intervalo. Já já a gente volta com o Marcos e com o Ailton, do Instituto Mar Azul. E eu queria, antes da gente explicar aí os dois outros projetos, o microlixo e a bituqueira, saber se eles conseguiram, né, um diagnóstico de algum membro do grupo, de algum membro do Instituto ou de algum especialista para saber que raio de poluição tão complicada é essa que habita e prejudica o nosso mar, a nossa praia. Mas antes do break, o bloco aqui do nosso painel regional e a gente, com prazer, recebendo aqui o Marcos Pasco Antônio, professor universitário, presidente do Instituto Mar Azul, e aqui também à minha direita o Ailton Santos, que é o diretor de comunicação do Instituto. O programa está gravado, você está impossibilitado de participar conosco, claro, ao vivo, mas está acompanhando aí uma série de informações interessantes, né, a respeito da formação desse instituto e da poluição do nosso mar. Aqui, como o Marcos explicou no primeiro bloco, o Instituto surgiu de uma situação muito curiosa, né, muito ruim, na verdade. Ele foi pegar onda, né, em julho e passou mal, né? E evidentemente que vocês devem ter dentro do grupo especialistas aí nesse tema, nesse assunto, ou vocês consultaram aí especialistas a respeito disso, para que a gente tenha um diagnóstico, vocês mesmos tivessem esse diagnóstico de saber que raio de poluição é essa que afeta aí as nossas praias, que faz uma pessoa, pelo simples fato de pegar onda, um stand-up, de repente cair ao mar, em contato com o mar, acabar tendo um problema gástrico que você teve, né? Sim, Mas sim. um problema sério, né? Sério. Não foi uma bobagem qualquer, né? Não, não. Então, vocês conseguiram aí um diagnóstico? O que está acontecendo? Que poluição é essa? Para a gente entender um pouco melhor? Então, uma coisa que eu acho que é legal o Botorão colocar, né, e eu penso que é um pensar interessante, a cidade de Santos ela vive um contexto que é um contexto que começa a surgir a partir da década de 70, com a urbanização das cidades costeiras, né? E isso vai levar a toda uma reestruturação urbana que, invariavelmente, as cidades costeiras não têm condição, principalmente no Brasil, de conseguir se estruturar. Então, você tem a questão do aumento do imóveis, o aumento do trânsito de automóveis, você tem a questão do esgoto, que tem dificuldade de ser resolvido. No caso de Santos, nós temos um processo de poluição que ele surge em alguns fatores. Então, um dos fatores que nós temos, a questão da conscientização das pessoas em relação à limpeza dos canais. Isso não é feito. Então, por exemplo, o indivíduo ele tem a ideia de que basta ele recolher as fezes do cachorro dele e isso está resolvido. Não está. Essas fezes não podem ser depositadas, por exemplo, próximo aos canais ou nas calçadas. Tem que ser colocado num jornal. Ah, mas aí eu pego o jornal e eu coloco lá no lixo e do lixo não. Isso chove, abre e cai de novo. Eu tenho que pegar isso, jogar num vaso sanitário, dar descarga e assim por diante. Então, um dos problemas é a questão da poluição que vem dos canais, não só dos animais, né, mas das fezes dos animais também. Uma outra questão é a sujeira que a gente recebe da questão das palafitas, né, porque a ondulação em Santos, ela entra e sai constantemente. Então, com mudança de maré, você tem um problema que vem desse lugar, que precisa ser pensado enquanto processo de urbanização, né? Porque o que nós pensamos assim? Se você não entrar num processo de urbanizar essas palafitas, de retirar essas pessoas daquele lugar, você vai ter sempre problemas de estar poluindo a nossa região costeira aqui. Aí tu pode pensar, bom, mas isso requer custos muito grandes. Ora, num país que consegue bancar
né, uma Copa do Mundo do jeito que a gente está bancando, pensar a estruturação urbana de uma cidade tão dinheiro importante... para a Copa tem. Pois é, então essa é uma discussão diferente. é uma ideia que a gente tem que pensar. Então, esse também é um outro núcleo poluidor das nossas praias e que nós temos problemas. Porque, às vezes, se tem a ideia, Boturão, e a gente tem percebido isso nesses últimos tempos, de que o grande problema é com o nosso visitante, né, o nosso turista. E nem sempre é isso. Né? Nós temos problemas de conscientização interna, que também é muito importante que a gente tem que começar a fazer. Tá? Legal. Pois não. Eu estava assim, recentemente eu estava andando pela praia, né? E de repente eu observei no chão, né, grãos, né? Então a gente... Na areia. Então, além desses problemas que o Marcos citou aí, né, a gente hoje também está... Os grãos, né? Hoje a gente está vivendo uma questão aí, da questão da poluição ambiental. Portuária, né? Em função dos grãos, né? E isso está indo para a praia, né? Ou seja... não tem como não ir, né? Na verdade. Né? Na verdade, assim, os navios, de alguma maneira, estão descarregando em alto mar e está vindo, né? Quer dizer, além da poluição normal que a gente costuma ver aí, garrafa PET, até sofás, né? Na praia, a gente tem um elemento novo aí, que são os grãos que estão sendo despejados na nossa praia, okay? Poluindo mais ainda, né? E complicando mais a questão do meio ambiente. Porque para nós, Boturão, a gente que costuma estar sempre na água, no mar, né? É muito complicado, cara, tu ter que remar no meio de saquinho plástico, no meio de fralda. Esses dias a gente conseguiu encontrar um pedaço de um violão no mar, né? Então, assim, eu acho que... Violão? Violão, um pedaço, tinha uma parte de um violão no mar, né? Até que poeticamente você pode até criar uma grande poesia sobre isso, uma grande letra de música, né? Mas no sentido prático isso é um grande complicador. Ambientalmente então, assim, falando... se torna, até pelo crescimento da cidade, né? Enquanto cidade verticalizada, se torna necessário as autoridades repensarem urgentemente essas questões do meio ambiente na cidade de Santos, porque a tendência é se transformar num grande caos a ponto de você não ter condições de entrar na água mais, né? De você nem poder caminhar pela praia. Então, essa é uma advertência que o Instituto está tentando fazer com os projetos que a gente tem em relação a essa poluição na Baixada Santista, especificamente na cidade de Santos. Deixa eu falar um pouquinho da bituqueira. A gente tem esse bloco um pouquinho mais curto, né? Vamos ver se a gente em 3 minutinhos consegue resumir. Se não der, a gente continua no terceiro bloco aqui do painel regional. O que é esse projeto Bituqueira? Então, o projeto das bituqueiras surgiu de uma forma muito interessante. Quando você constrói a garrafa PET, sobra o fundo ou o bico dela, né? E aí um meio ambientalista do nosso grupo, nosso diretor de projetos, acabou tendo a ideia de falar: Marcão, eu consigo fazer com que isso aqui seja uma bituqueira. Que no primeiro momento eu achei que era uma brincadeira dele. E na verdade não é. Qual que é a ideia? Hoje, quando a gente faz um trabalho de recolhimento de lixo em Santos, e recolhe o microlixo, a maior quantidade de microlixo que a gente recolhe são bituqueiras. O campeão são as bitucas. Campeão é bituqueira. Pra você ter uma ideia, uma bituca de cigarro ela consegue poluir de 80 a 90 litros de água, né? E onde estão essas bituqueiras, Boturão? Invariavelmente ao lado dos carroceiros. Então, qual que é a ideia? Que essa bituqueira possa ser passada a esses carroceiros, que fique ao lado da cadeira do indivíduo, porque o indivíduo ele não vai estar tomando a cerveja dele, levantar e jogar o cigarro dele lá no cesto. Ele não vai fazer isso, ele vai apagar e deixar na areia. Então a bituqueira ao lado seria um jeito dele estar colocando as bitucas de cigarro ali. No final do dia o carroceiro está recolhendo essas bitucas aí e dando conta de despachar esse lixo. Que também é um processo de conscientização que a gente precisaria ter. É isso? Basicamente isso. Completando alguma coisa? Não? Aproveitar justamente, quando a gente utiliza essa garrafa PET, né, para fazer a prancha, a ecoprancha, sobra essa parte que a gente acaba para fazer a bituqueira. Ou seja, a gente aproveita 100% da garrafa PET para prancha e para bituqueira. Muito bem. Vamos para o break então, mais um intervalo, voltamos já com o painel regional. É rápido. Estamos de volta. Terceiro e último bloco dessa edição do painel regional. Hoje aqui recebendo com prazer o Marcos Pasco Antônio. O Marcos, que é professor universitário, presidente do Instituto Mar Azul, como você está já nos acompanhando desde o primeiro bloco. E aqui à minha direita o Ailton Santos, também professor de Educação Física, que é o diretor de comunicação
do Instituto. A gente falando aí sobre um problema sério nas praias de Santos, né? A poluição aqui no nosso mar, eles como frequentadores assíduos das nossas praias, né? E o Marcos, que pratica aí o stand-up aqui com frequência no nosso mar, acaba acompanhando aí uma série de coisas que não deveriam estar no nosso mar, na nossa areia, e lamentavelmente estão. Vamos seguindo aqui, o Instituto criou o seu estatuto, não é? E como é que ele está? Como é que está funcionando? Como é que foi dar esse start aí, colocar o Instituto funcionando com regra, com estatuto, com essa coisa toda, e com a chegada de pessoas, procurando gente para encorpar? Como é que vem sendo isso? A ideia foi a seguinte: o Instituto hoje, né, depois de um ano de existência, a gente está reformulando algumas questões internas do próprio Instituto, inclusive com relação a pessoas, porque nós não temos condições de fazer uma remuneração dos membros do Instituto. Então, os cargos diretivos, por exemplo, são todos cargos voluntários, né? E as pessoas têm suas vidas próprias. Então, por questões de trabalho, por questões particulares, as pessoas saem do Instituto, a gente vai compondo outras pessoas e tal. A nossa maior preocupação, Boturão, foi ter uma condição de ter um Instituto regularizado, com um estatuto, para que a gente pudesse sair das vias teóricas de reivindicação e ter as vias práticas. Juridicamente poder atuar, essa é uma ideia, né? E a nossa grande preocupação dentro desse contexto foi colocar dentro do nosso estatuto a ideia de não ser um instituto partidário, né? Partidário no sentido de partidos políticos mesmo, não ser tendencioso de Estado e, portanto, o estatuto ele tenta abranger uma série de questões ligadas à conscientização. É óbvio que dentro do processo de conscientização nós estabelecemos diálogos com órgãos públicos, com órgãos privados também, e além dessa questão a gente cria um certo debate, até porque as ideias nem sempre convergem, né? Mas em momento nenhum fazer um instituto que fosse um instituto somente de reivindicação e de briga social. Pelo contrário, é de conscientização. Porque os membros do Instituto entendem que o processo de conscientização é um processo que vai poder resolver, ou pelo menos acalentar, esses problemas ambientais que a gente tem. Não é com a força física que a gente resolve essas questões, mas sim com a conscientização das pessoas em cuidar do meio ambiente. Quando você pega, por exemplo, nós estávamos falando aí anteriormente das bituqueiras, você tem que conscientizar o carroceiro de que se você não limpar a praia, ele não vai ter com quem lidar. Ele não vai ter cliente para ter na praia. Então, assim, é pegar nichos dentro desse mundo social e ir conscientizando esses pequenos grupos para que a gente possa, pelo menos, diminuir um pouco os problemas ambientais que a gente tem na nossa cidade. Perfeito. E na área como diretor de comunicação, como é que vai sendo a atuação aí, Ailton? Então, Boturão... É questão importantíssima, né? A parte de comunicação, sem dúvida, né? Vocês estão aqui já praticando isso. É importante isso, né? Como o Marcos falou, nós temos hoje... aberturas, nós temos muitos parceiros, colaboradores, né, engajados com a nossa causa, né. Hoje nós temos a OAB, né, que é uma parceira nossa. Então, assim, a gente leva algumas discussões, alguns problemas jurídicos, né, para a equipe da OAB, para a gente discutir, né, para a gente ter base legal, né. E o importante dentro desse grupo, assim, que o grupo é totalmente, né, 100% voluntário, até porque isso está dentro do nosso estatuto, né? Ninguém tem remuneração e o grupo trabalha, né? E a gente está focado bastante nessa questão da educação ambiental. A gente entende que é o foco. Quando a gente criou o Instituto, a gente teve essa preocupação muito grande de saber quais as organizações que existiam e o que faziam, para a gente não cair na mesma tecla de fazer a mesma coisa. Ou seja, então a gente falou, vamos optar pela educação ambiental, né? Até porque outras organizações aqui da Baixada, elas se preocupam com outros problemas também ligados ao meio ambiente. Ou seja, a gente fecha um cerco de tentar resolver vários problemas dentro do meio ambiente. Eu queria destacar uma outra questão rapidamente, Boturão, que eu acho que é importante. A ideia de cuidar do meio ambiente é cuidar do homem também. Então o Instituto tem essa preocupação. Então nós estamos atrelados também a lançamentos de livros, vernissagens de quadros, quer dizer, ações que envolvam a cultura humana enquanto preservação do próprio homem em si, enquanto relação social. O Instituto também está aberto a fazer essas discussões.
Nós temos, como o Ailton estava falando, alguns parceiros de eventos que nós realizamos, né? O OAB ele citou, eu citaria o Aquário também como um evento, um parceiro importante nosso. Então, assim, o Instituto ele ganha uma certa amplitude de parceria justamente porque nós entendemos que essa união de forças, esse contato maior com outras entidades são fundamentais para a gente resolver as questões ambientais de Santos. Bom, entre tudo isso que foi colocado aqui, né, a gente destaca, eles já destacaram aqui, 3 projetos fundamentais aí do Instituto Mar Azul. Né? O Ecoprancha, já foi explicado no primeiro bloco, o microlixo, né, também já foi destacado no segundo bloco, não, a bituqueira, perdão, as bituqueiras foram projetos destacados no segundo bloco, e faltou exatamente o projeto aí do microlixo, não é isso? Esse projeto, a gente poderia explicar para quem está nos acompanhando, de que maneira? O microlixo é o seguinte, isso foi uma preocupação que os ambientalistas e os biólogos do grupo acabaram detectando, principalmente em relação às nossas praias. Então, assim, o que seria o microlixo? Aquele pequeno lixo que praticamente você não vê e que fica na orla. Mesmo quando você passa o rastelo, ele acaba deixando e ele levanta aquele palitinho de pirulito plástico, a bituca de cigarro, como eu falei, um plástico menor, e isso é altamente poluidor. Então, o projeto do microlixo, ele traz, e isso é uma coisa interessante de se pensar, ele é muito mais um projeto de conscientização, principalmente das crianças, do que é um microlixo, do que o microlixo pode causar. Está aparecendo agora algumas fotos nossas. Isso são eventos que nós realizamos, inclusive com os escoteiros, foi no Clean Up Day, que é o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Mares. Nós fizemos uma retirada de microlixo na praia, os escoteiros estão junto com a gente aí. Um outro grupo nosso foi para a Praia do Sangava, Cheira-Limão, recolher o lixo lá colocado também. Então, essa é uma outra parceria que a gente abriu, né? O quanto é importante, nós fizemos o recolhimento do canal 6, né, até o Aquário. Olha lá aquela foto ali, né, Marcos? Só parando, passa o rastelo da prefeitura, né? Limpando, mas o que fica o microlixo, né? E essa é a preocupação nossa dentro desse projeto do microlixo. Porque, por exemplo, quando você pega os plásticos, Boturão, principalmente os plásticos coloridos, isso vai para o mar e isso é que acaba gerando problema, principalmente com relação às tartarugas, né? Que enxergam isso como águas vivas e assim por diante. Como eu falei para você, que é um problema ambiental e que as pessoas invariavelmente não têm essa dimensão. Né? Porque o que você enxerga como lixo? Eu enxergo o grão de plástico, eu enxergo a fralda, eu enxergo lá, como eu falei para você, a questão do violão, né? Mas eu não enxergo o pequeno, e o pequeno é fundamental. Agora, esse microlixo fica inserido sob a Isso, ele fica escondido na areia, é isso mesmo. Você consegue verificar esse microlixo quando você passa o rastelo, quando você passa uma mão, quando você efetivamente entra para dentro da areia e consegue verificá-lo ali. Porque ele fica escondido sobre as camadas de areia. Né? Por isso que ele é tão difícil de você estar limpando e estar detectando. Aqui na nossa cidade, nós já chegamos a uma conclusão, evidentemente, né? Não precisa ser muito inteligente, esperto para isso. O porto tem uma influência bastante significativa para isso. Né? Mas como grande parte do setor da economia que gira aqui em torno da região tem uma relação direta com o desenvolvimento, com o crescimento do porto, nós precisamos achar aí um meio termo. Sim. Então, assim, a ideia, lógico que ninguém tem essa dimensão, né, de paralisar o porto, de fechar o porto, não. O que nós precisamos é criar um mecanismo de fazer com que a sociedade ela consiga caminhar dentro dos critérios econômicos de sustentação, mas que ela dê também uma face para a proteção ambiental. E isso é uma coisa que a gente verifica que a cada momento na cidade de Santos tem ficado mais precário. Né? Então, assim, que você desenvolva a cidade com porto, não há problema nenhum, mas que haja uma faceta, isso a gente está tendo uma certa dificuldade de enxergar, que possa também, ao mesmo tempo, ajudar a preservação do meio ambiente. E isso é um diálogo difícil e complicado de se fazer, mas que precisa ser realizado urgentemente. E outro diálogo também, Marcos, Boturão, é com o poder público, né? Para que a gente possa estar muito próximo, né? Hoje a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, onde nós temos reuniões, algumas conferências, mas nós precisamos ter o poder público como parceiro, né? Que possa nos ajudar e ajudar o próprio poder público e ajudar a sociedade nessa questão do microlixo, do lixo, né? Com essa questão de meio ambiente, né? Então é importante, né? Que a gente tenha
além dos parceiros normais que a gente tem, né, o próprio poder público, que a gente possa estar interagindo, né, dando as mãos para a gente tentar solucionar, se não solucionar, mas a gente alertar, minimizar o impacto. E se me permite, Boturão, existe a coisa da conscientização que a gente tem verificado em Santos. Durante o período de verão, a gente ficou trabalhando com aulas de stand-up ali no Canal 5, né? Continuamos ali, até dando um certo apoio ao Instituto Mar Azul, eu e mais 2 amigos estávamos fazendo isso. E a gente verificou, cara, de um tempo para cá, tem começado a andar muita gente com cachorro na praia, né? Na areia. Na areia Inclusive, mesmo. eu estava até conversando isso com o Ailton. Que é uma questão de conscientização, porque o problema não é somente o que vai poluir no humano, mas é o problema que aquela areia vai gerar para o próprio cachorro do indivíduo, entendeu? Então, assim, tomar muito cuidado com essa questão, porque me parece que isso tem ganhado uma amplitude e o que me preocupa muito, né, cara, uma certa normalidade de você caminhar, por exemplo, domingo à tarde com o seu cachorrinho pela areia da praia, entendeu? Então, é legal que as autoridades comecem a perceber isso e a prestar atenção nisso. Entenda, não no sentido punitivo de quem faz, né? Mas principalmente no sentido de conscientização, que é a atuada do Instituto. O Instituto está funcionando aonde para a gente... Então, o Instituto, provisoriamente, ele tem uma sede que é na minha residência, porque a gente já não conseguiu um núcleo, né, para tá essa situação. Nós temos um Facebook, né, que é uma rede social que a gente tem enquanto contato, institutomarazul.com.br. institutomarazul.com.br, tudo junto. A nossa fanpage também o pessoal pode estar indo curtir. Então, assim, nós temos esses contatos dentro das redes sociais que para nós tem sido muito interessante, Boturão, porque a gente não só agrega pessoas diferentes, mas opiniões diferentes também, que tem durante todo esse ano de existência do Instituto, colaborado muito para o desenvolvimento do Instituto. Então, é um caminho legal, já que a gente não consegue... aqui foi um evento, desculpe cortar a fala, aqui foi um evento que nós fizemos, foi uma vernissage, um ano de Instituto Mar Azul. Nós fizemos o Espaço Tremendão aqui em Santos. Legal. Foi um evento onde nós agregamos várias pessoas ali, de vários setores da cidade aí, para estar com a gente. E as pessoas para manterem contato, para participarem efetivamente com vocês, colaborarem com vocês? Elas podem estar entrando pelo Facebook, no Facebook, né, que é uma situação. Podem estar entrando com o telefone 981240107. 981240107. Que é o meu telefone, pode estar ligando para mim. E a gente pode estabelecer um diálogo aí de algumas resoluções ou de ideias que as pessoas possam ter. Muito bem, Marcos, prazer receber você aqui, sucesso aí com o Instituto e até uma outra conosco, viu? Valeu. Tá, muito obrigado, foi um grande prazer o espaço de vocês, parabéns pelo programa. Ailton, obrigado também por estar conosco, sucesso também, tá bom? Obrigado, Boturão, obrigado pelo espaço aí, até a próxima. E obrigado a você que nos acompanhou, né? Você continua com a gente aí, com a programação normal da TV Santa Cecília, painel regional, sempre de segunda a sexta, 10 da noite e, à 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro no Painel Debates. Obrigado, tchau.